Aleluia. Eu vou pedir para você olhar para a pessoa mais linda que está sentada ao seu lado. Se não tiver ninguém, olhar para mim. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Eu agradeço de coração esse carinho. Obrigado, pastores, por essa oportunidade de poder estar com vocês novamente. Poder estar aqui com a igreja, compartilhando um pouquinho daquilo que nós temos vivido. Bruno, né, que está girando... Aqui está o Bruno, por ter nos convidado também para estar essa semana na escola. Foi um tempo muito bacana. Eu e a Bruna somos missionários desde 2014. Atualmente fazemos parte da missão Eis-me Aqui. E essa semana a gente teve o privilégio de estar com a igreja para estar compartilhando um pouquinho daquilo que a gente aprendeu. Então, como o pastor me deu 1h30 para falar com vocês, então nós vamos começar com uma dinâmica, aleluia, porque culto de ceia tem que terminar em vigília, né, pastor? Pela empolgação dos irmãos, nós vamos até amanhã, aleluia. Então nós vamos começar com uma dinâmica muito simples, que é assim, ó, o rei mandou, e quando o rei manda, a gente obedece. Então vamos lá, o rei mandou ficar de pé, só para ver se estão atentos. Glória a Deus, e os irmãos se colocaram de pé, isso é muito bom. Agora toma o teu assento aí, glorificando, aleluia. Quem sentou tá fora, porque o rei não mandou ninguém sentar. Tá entendendo? Então vocês entenderam como é que é a dinâmica. Quando o rei manda, a gente obedece. Então vamos lá mais uma vez, agora vamos fazer de verdade, valendo. Todo mundo de pé aí para dar um glória a Deus fervoroso. Quem se colocou de pé tá fora. O rei não mandou ninguém se colocar de pé, tá? Mas senta aí dando glória. Aleluia, como é bom, né? Como é bom. Mas agora vamos de verdade. O rei mandou se colocar de pé. Aleluia. Muito bom. Para você fazer um exercício físico também, estão precisando. Agora, olha para essa pessoa linda que está do seu lado. Abraça ela com força e diz: Feliz Dia dos Pais. Uau. Quem falou tá fora, porque o rei não mandou. Misericórdia, meus amigos. Mas vamos lá. Para a gente ganhar tempo, vou pedir para você se assentar e aí vamos para a palavra que vai ser bênção. Aleluia. Toma o seu assento, glorificando o Senhor. Aleluia. O rei mandou sentar os irmãos que... Uau, que loucura, né, meus amigos? Gente, essa é uma dinâmica muito simples, mas revela algo poderoso. Como é difícil obedecer à voz de Deus. Porque nós, de forma inconsciente, muitas vezes fazemos aquilo que Deus não mandou. E aquilo que o Senhor mandou a gente fazer, a gente não faz. E muitas vezes a gente só está imitando aquilo que os outros estão fazendo. E aí fica constrangido, ou não sabe, é agora, não é agora, e eu tenho que fazer, eu não tenho que fazer. Por isso a importância de ouvir e obedecer à voz de Deus. Mas como que eu faço isso? Somente se eu aprender a me relacionar com Cristo. E durante essa semana, nós estávamos com os alunos conversando sobre os 3 propósitos. O primeiro, o propósito eterno, e eu quero ver se os alunos estão aqui, dá um glória, aleluia. Qual que é o primeiro propósito? O propósito eterno, que é o quê? Que é o desejo de Deus para a humanidade. Apocalipse 7 vai dizer que João teve uma visão onde todos os povos, tribos e nações estavam com o Senhor, o adorando. Então o alvo de Deus para a humanidade sempre foi um relacionamento. E esse é o nosso propósito eterno. Passar a eternidade com Deus e levar o maior número de pessoas a estar junto com Deus no grande dia. E aí depois a gente falou do segundo propósito, que me deu um cor de rosa e eu esqueci. O propósito, os irmãos estavam na aula, hein? Coisa boa. No propósito coletivo, é a missão da igreja, que é... Os irmãos estavam na aula, isso é bom. Então, a missão da igreja é reconciliar o homem com Deus. Afinal de contas, Jesus Cristo desafiou a igreja para representá-lo aqui na terra e assim levar as pessoas a se conectar com o Pai outra vez. E quando eu conheço e entendo o propósito eterno, tenho revelação e aprendo sobre o propósito coletivo, a missão da igreja, agora sim venho
para o propósito pessoal, que é a busca da maioria das pessoas. Todo mundo está em busca do seu propósito. Chega a subir o Monte Everest para descobrir o que Deus quer fazer através da sua vida. Mas se eu não descobrir o propósito eterno e a missão da igreja, eu também não vou conseguir realizar a minha missão, que é a forma como Deus quer trabalhar através de mim. E aí a gente desafiou os alunos durante toda a semana a falar de Jesus sem falar de Jesus. Falar de Jesus sem ser religioso. E aí eu queria perguntar para os irmãos que estão aqui, como que é possível eu falar de Jesus sem religioso? Sem ser religioso, é possível? Ou como eu vou falar de Jesus sem falar de Jesus? Simples. Primeiro eu preciso conhecer Jesus. Oséias 4:6 vai dizer que o meu povo perece por falta de conhecimento. E no original a palavra perecer significa morrer lentamente. Então o ser humano ou a humanidade está morrendo lentamente porque não está se relacionando com Jesus. E aí eu quero perguntar para a igreja, qual é a missão mais importante, ou qual é a tarefa mais importante do cristão? Conhecer Jesus, se relacionar com Ele. E por que isso é tão importante? Porque desde o Éden, desde o pecado, tudo que o inferno tem feito é distorcer a imagem de Jesus em nós. E eu tenho certeza que você já foi para um show, para uma festa, onde você pagou caro por um ingresso. E o ingresso que garante a nossa entrada na eternidade é se parecer com Jesus. E só tem uma forma de eu fazer isso: me relacionando com Ele. E aqui que está uma tarefa muito difícil, porque nós falamos que conhecemos Jesus, mas se fazermos perguntas simples para você, talvez não vai saber responder. Que é incrível que a geração que cantou "Quero conhecer Jesus", você conhece essa canção? Você já cantou? Como é que é? Quero. Olha só que lindo. Uau, que incrível isso. Mas vamos parar por aqui. Depois de cantar essa canção, o que você fez? Você cantou outra música, mas não tirou tempo para conhecer Jesus. E é incrível como a nossa geração que diz que conhece Jesus, se você perguntar como era Jesus na área das finanças, as pessoas vão dizer que Jesus era pobre. Quantos aqui acreditam que Jesus era pobre? Eu sei, você ia levantar a mão. Mas ao ler a Bíblia, a gente vai ver que Jesus era tão pobre, mas tão pobre, que tinha um tesoureiro. Agora pergunta para o pobre que está aí do seu lado: você tem tesoureiro? Não pergunta nada. Uau, que loucura, né, meus amigos? Por isso, eu lembro que certa vez eu estava querendo esganar a Bruna, né? Porque o casamento é um mar de rosa, né? É uma maravilha. Todo dia tu acorda apaixonado. E aí sabe aqueles dias que você tá tão apaixonado que você quer mandar a pessoa para ir ver Jesus logo? Vai com Deus! E aí, nesse dia, eu tive a brilhante ideia de pesquisar como era Jesus no casamento. Você já fez essa pesquisa? Como que Jesus é no casamento? Porque nós acreditamos que Jesus vai se casar com a noiva, que é a igreja. Então como que Jesus olha para o casamento? E aí ao ler a Bíblia eu descobri que Jesus morreu pela esposa. Dura tarefa para nós homens. Morrer pela esposa. E aí a partir disso eu comecei a estudar mais sobre Jesus em cada uma das áreas da vida, né? Como que Jesus era na área da saúde. Será que ele comia bem? Será que ele era forte? Era fraco? Era obeso? Como que Jesus era na área social? Se ele se relacionava com as pessoas, ou se ele era como a maioria dos religiosos dos dias de hoje, que não se relacionam com aquele que é diferente. E aí ao ler as escrituras eu descobri que eu não conhecia Jesus, mesmo vivendo missões, mesmo falando dele. Eu não conhecia Jesus, eu conhecia a religião, aquilo que a religião me ensinou. E Oséias 6:3 vai dizer: sigamos e prossigamos em conhecer o Cristo. E por que isso é tão importante, meus amigos? Mateus 7, 22 e 23 vai dizer
que muitas pessoas chegaram diante de Jesus: em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei enfermos, em teu nome eu fiz. E o que Jesus respondeu para eles? Apartai-vos de mim, por quê? Meu chapéu, velho. Você trabalhou na igreja a vida toda, você serviu, era da cantina, era do louvor, estava em todas as atividades da igreja, fazendo tudo, só não fazia o principal. É o quê? Conhecer Jesus. E hoje nós temos culto de ceia, glória a Deus, porque teremos a oportunidade de renovar a nossa aliança com Cristo. Mas mesmo assim, o desafio continua sendo o mesmo: conhecer Jesus e se tornar parecido com Ele. Por isso, vai botar ali na tela ali, a gente fez um material onde é o estudo acerca de tudo que a gente aprendeu sobre as áreas da vida de Jesus. Então, acho que a mídia vai colocar ali, é um QR Code, que é só você apontar o seu celular, tá ali um presente para você ver como Jesus era em diferentes áreas. Tá aí o material. Tá, é um PDF que você pode ler no seu celular. Só escanear, ali tem a área pessoal, física, emocional, intelectual. Se Jesus era um cara inteligente, na área espiritual, será que Jesus era espiritual, meus amigos? Nos ministérios, como Jesus era em cada uma das áreas. Então, é um estudo bem legal, que eu tenho certeza que você vai aprender muito mais sobre Jesus. E essa é a principal tarefa do cristão: se tornar parecido com Jesus. Porque é isso que vai garantir a nossa entrada no reino: se parecer com Jesus. Então vira para essa pessoa linda que está do seu lado e pergunta: você está se parecendo com Jesus hoje? É tarefa difícil, meus irmãos, porque é só conhecendo Jesus que as pessoas vão dizer que você realmente se parece com Jesus, porque você vai mostrar tudo isso. Amém, meus amigos? Que você possa estar orando por nós, por mim, pela Bruna. A missão, como o pastor diz, não para. Tem muitas ações, tem muitas atividades, poucos trabalhadores. E a sua intercessão e a sua participação na missão faz toda a diferença. Glória a Deus.